Escola Bíblica da Alma, graça e paz, que bênção ter você aqui comigo. Vamos juntos para mais um capítulo aí da série Fundamentos Espirituais. Começamos ontem, já tem, testemunho, tá forte demais. Então, obrigada pelo carinho, querido. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. E nós vamos continuar aqui, porque é por Ele, por meio dEle, para Ele, todas as coisas. Amém? E eu quero te convidar, já que estamos falando dos fundamentos, dos princípios espirituais aqui, em especial da doutrina de Cristo. Nossa chave ao longo de toda essa semana está lá em Hebreus 6, partido 1, queridos. Então, eu vou estar lendo novamente para que a gente possa até memorizar. Diz assim: por isso, ponto de parte dos princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos de levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento das obras e da fé em Deus e do ensino dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus nos permitir. Amém, queridos? Para a gente experimentar uma vida vitoriosa, a gente precisa colocar em prática os princípios da fé em Cristo. A fé de Deus, a fé em Deus nos ensina, querido, que o que é de fato viver o sobrenatural. Fé, em poucas palavras, seria acreditar em alguém, acreditar em algo ou em alguma coisa, mas existe um diferencial da fé em Deus. Então, o que você tem colocado, né? Aonde você tem colocado a sua fé? Esse é o primeiro pilar que a gente precisa ter entendimento. Muitas das vezes a sua expectativa está na religião, está na igreja, está em pessoas, está em circunstâncias. Aonde você tem colocado a sua fé? Mas a sua fé precisa estar fundamentada em Deus. A fé, ela precisa estar aqui, olha, querido, né? Fundamentada na palavra do Senhor, porque Ele é fiel. A minha fé tem que estar ligada à fidelidade de Deus, né? Estava ao longo dessa semana falando com uma pessoa que a gente estava se derramando com Deus, falando como Deus ele é extraordinário. Porque mesmo quando a gente permanece, querido, num lugar às vezes de infidelidade, é muito triste, mas Deus ele permanece fiel. E aquele amor de Deus nos constrange, aquele amor de Deus nos abraça, impacta tanto a nossa vida que a gente quer sair desse lugar de infidelidade. Mas, infelizmente, em muitos momentos, ainda nos debruçamos sobre isso, sobre os nossos próprios deleites, nossos próprios caminhos, mas o Senhor, Ele continua fiel à palavra que Ele decretou. E essa palavra continua viva sobre a tua vida. Amém? Em nome de Jesus, ela não morreu, queridos. Milênio, eu sou tão indigno, eu não mereço nada disso, mas é por isso, nem eu mereço. A graça do Senhor é imerecida, mas o amor de Deus nos alcança. E essa é a verdade. Amém, queridos? Então, nós precisamos estar nesse lugar. Por que eu preciso de fé, né? Em Deus. As outras fés, querido, aí que existe, que o pessoal coloca em vários lugares, né? Como eu brinquei, até numa planta, né? Isso aqui vai acontecer. Não. Em nome de Jesus. Amém? Simbolismos que estão da parte de Deus. Se Deus deu uma palavra, amém. Mas fora isso, naquilo não tem uma ação, né, própria. A própria mente humana, se a pessoa quer acreditar, criar uma verdade, ela mesma vai seguir os seus próprios parâmetros, mas não é isso que a Bíblia está falando. A nossa fé tem que estar em Deus. A porta aberta é Deus, a porta fechada é Deus. Glórias ao Senhor por isso. Mas por que a gente precisa ter fé? Porque sem fé é impossível, diga comigo, impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
Isso é fé, tá lá em Hebreus 11:6, queridos. Olha, por que você precisa ter fé? Né? Agradar o Senhor Jesus, agradar Ele, querido. Ele sim, né? Que Ele existe, Ele é a base de tudo, desse relacionamento, querido, inclusive com o próprio Deus. Então, através da palavra, que é Cristo, nós estamos num relacionamento com o Senhor, amém? Então, é necessário que a gente entenda o processo da fé. E eu quero te convidar hoje a uma fé inabalável. Você está sim assistindo a Escola Bíblica da Alma hoje. Falo, Milene, eu não vou sair daqui sem entender esse dom da fé, sem aumentar, pedir ao Senhor. Amém, queridos? Que o próprio Jesus foi surpreendido em algumas vezes. Olha, eu nunca vi tanta fé em todo Israel. É assim, queridos, que possamos surpreender o Senhor. Que a gente entenda que Ele falou e Ele vai cumprir. A Bíblia, como eu disse, vai dizer e vai tratar a fé, queridos, a um processo como a semente de mostarda. Para quem está lá anotando, Mateus 17:20 vai falar que é como se fosse esse menor grãozinho, né, querido, que existe, mas a árvore nasce um fruto maior. Eu queria comparar isso, a fé, dentro dessa mostarda. Por quê, querido? Porque nenhuma árvore ela produz fruto da noite para o dia, não é assim. Calma, vem teu crescimento, respira fundo aí, continua se dedicando, continua fortalecendo a tua fé, mas ela não é um fruto de um acaso. A fé precisa ser treinada, a fé precisa ser exercitada, queridos, a níveis da sua fé. Então, primeiro, você pode até falar assim, olha, Deus tem uma vitória para a tua vida. Amém, tô lá, eu creio. Mas em um segundo momento, eu tenho que crer que Deus tem vitória para a minha vida e que muitas das vezes a vitória de Deus é a derrota, querido, que eu penso que eu estou vivendo. Mas é todo um processo de Deus na minha vida. Então, é a fé de saber que Deus está comigo em todo momento. Amém? E que mesmo nessa suposta derrota, Deus tem a vitória. Porque às vezes na vida do crente é assim, a matemática é o contrário, a gente perde para ganhar. Amém? Você já passou por isso? Então, olha o nível da fé. Em segundo, aquela fé que realmente crê num Deus do impossível. Você está aí precisando de um milagre? Então, olha o estágio da tua fé. Você tem fé que o Senhor vai solucionar o teu problema? Que Ele vai resolver? Fé para curar, libertar, fé para aquilo que você fala não é possível, mas é possível. Deus dá ordem a todas as coisas e aquilo passa a ser possível, querido. Então, por isso que nós declaramos a palavra. Então, é preciso ter isso, quer dizer, frutos que vão glorificar o Senhor, que vão dar a Ele a honra e a glória através da sua vida, são frutos de fé. Amém? Então, assim como uma semente que é tão pequenininha, mostrando pra gente que coisas pequenas em Deus são grandes, querido. São muito grandes, são gigantescas, porque vão florescer, vão crescer. Então eu quero te convidar hoje a saber que isso é um processo, que é necessário que a sua fé em Deus, ela seja o alicerce da sua vida, que ela seja o fundamento, que ela seja o fundamento espiritual. E fé é isso, querida, é a certeza em Deus. Não duvide, se duvidou, não tem fé. Fé, queridos, é você acreditar acreditando. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos a alguns princípios aqui para que a gente possa entender essa fé como um pilar, né? Como um fundamento espiritual para a nossa vida. Primeiro, eu coloquei a fé, a certeza de que Deus vai cumprir. Queridos, Deus prometeu, descansa. Você já tem uma palavra? Glória a Deus pela tua vida. Pode descansar. Porque nada e ninguém vai impedir o agir de Deus. Nada e ninguém. Pode ter certeza que o que Ele falou, querido, Ele é fiel. Falamos sobre isso, né? Estava dividindo o testemunho. Como Deus, Ele é fiel. Mas é bom que você experimente essas coisas. Não só escute, mas experimente esse lugar em Deus, da certeza de que Ele vai fazer cumprir a tua palavra. Ele vai fazer e vai cumprir o que ele prometeu a você. Amém?
sendo da parte do Senhor, você discernindo os espíritos, que é a voz de Deus, o que Deus falou aqui é sagrado, querida. Essa revelação aqui, ó, já tá clara pra gente, tudo que Deus vai fazer. É só você acessar esse lugar, amém? Então, a fé é a certeza daquilo tudo que esperamos e a prova daquilo que não vemos, Hebreus 11:1. Então, a fé nos garante esse lugar que Deus vai cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Então, é a certeza do que se espera. O que você está esperando em Deus ali? Então, você crê, querido, confia. Deus, Ele vai... Ele não só prometeu, Ele não quer jamais você decepcionado, Ele quer você posicionado, entendendo que Ele vai fazer, amém? Então, a gente precisa estar reforçando isso. E em um segundo momento, querido, a fé te sustenta em Deus, te sustenta no próprio Deus. Está lá em 1 João 5:4. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha, qual é a vitória, querido, que vence? É a fé. O escudo da fé está na mão. A glória é Ele, querido. Os dados inflamados vêm para te desestabilizar. Inimigo mandando aqueles dardos. Mas é com o escudo, ó, segurando aqui, ó, blindando todas as coisas, é que você vai vencer. Se defenda dos ataques do diabo, do maligno, com o teu escudo da fé. Em nome de Jesus, porque aquele que nasceu, né, em Deus, ele vence o mundo, né, com essa fé. Então, é a arma mais poderosa, querido, que existe, né? Ela nos sustenta, ela mantém esse futuro abençoado no Senhor, queridos, ela prevalece no nosso coração, esse entendimento do caráter de Cristo, oh, aleluia. Então, nós somos sustentados nele através da nossa fé. E um terceiro ponto, a fé fortalece, queridos, também, não só te sustenta, mas a tua própria confiança em Deus. Amém, queridos? Porque a Bíblia vai lá dizer em Mateus 28:20, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ah, Milene, eu estou aqui sozinha, abandonada, na dificuldade. Todos os dias, inclusive hoje, Deus está com você aí, querido, fortalecendo a sua confiança. Então, em meio à tribulação, o caos, o problema, a decepção, Ele não te abandona. E continue essa jornada, continue manifestando tudo isso que Deus tem lhe dado. Que Deus continua te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal, realizando grandes coisas extraordinárias. Milene, não estou vendo nada acontecer, mas você tem que olhar com os olhos da fé, querido. Se você olhar com os olhos, a Bíblia diz que tem um olhar da fé. Então, se você olha com esses olhos, aí sim, em nome de Jesus, você vai ver com coisas fantásticas acontecendo. Coisas no mundo espirituais, olha, forte, né? Porque Deus, o caráter dele não muda, querido. Não muda conforme as circunstâncias. A gente que muda a todo momento. Eu quero uma coisa, depois eu quero outra. Não, Deus não muda. Deus continua da mesma forma, amém? Então, nisso a gente entende que essa fé que faz a gente estar fortalecida, a nossa confiança. E confiar em Deus, queridos, é descansar no Senhor. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Você confia no Senhor de todo o seu coração, então, ó, acalma, descansa. Amém? A fé, ela nos faz enxergar as situações pela ótica de Deus, né? A ótica da palavra que Deus nos garante, tá lá em Hebreus 10:35, né? Então, o nosso quarto tópico aqui, não abram mão da confiança que vocês têm, pois ela será ricamente recompensada. Queridos, a bondade de Deus é algo eterno, né? A benignidade do Senhor dura para sempre. Então, será que a gente consegue hoje se perguntar por que a gente está passando por tal situação? Por que a gente está enfrentando essas dificuldades? Então, por quê? Porque na mão de Deus a dificuldade, a adversidade, ela se modifica, ela se converge em oportunidades, em bênçãos para a tua vida. Então, se tem gigantes, querido, vai te promover a lugares fortes em Deus. E você vai ganhar, e você vai sair mais que vencedor, amém? Porque esse é o lugar
de nós cristãos. A gente já entra ali na prova sabendo que a gente vai sair campeão. Então, eu preciso enxergar com esses olhos da fé pela palavra de Deus. Então, essa palavra que vai nortear a minha vida. Se Deus está falando que eu sou vencedor, eu sou vencedor. E ninguém vai me convencer do contrário, nem eu mesmo, nem minha carne. Está amarrado em nome de Jesus. Né? Inimigo, ó, só soprando lá um monte de mentiras, pessoas usadas, querido, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, tem um monte de tribulado que a gente convive, mas por detrás tem muita coisa ruim acontecendo. Então nós precisamos entender esse lugar, amém? Você vai ser recompensado. E ó, não só recompensado, ricamente recompensado. É todo mundo rico da graça de Deus. Que lugar lindo. Prosperidade no Senhor, muito além de dinheiro, muito além de tudo. Que o homem gosta de correr atrás, né? De fama, de poder, de tudo. Mas não, esse lugar de sermos recompensados ricamente pelo Senhor. Que coisa mais linda. A gente poder entender que o bom pastor, ele tem um pasto verdejante, as águas tranquilas. Ai, maravilhoso é Deus na nossa vida, amém? Queridos, então, aqui pra gente ir finalizando, né? O tópico 5 eu coloquei que pela fé a gente vai acreditar, queridos, né? De tudo que foi dito pela palavra do Senhor. Ou seja, a Bíblia vai colocar aqui pra gente, né? Tá lá em Mateus 14, 28, Pedro dizendo, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda eu ir ao teu encontro sobre as águas. E então ele respondeu, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Queridos, é a fé. É a fé que te faz sair do barco quando Jesus chama e fala, eu vou andar pelas águas. A partir de agora, andarei sobre as águas, em nome de Jesus. E se não andar pelas águas, bem capaz de Deus abrir o mar. Olha, eu sei que nós precisamos estar nesse lugar da fé. A fé que realmente acredita na palavra, né, de Deus. Qual foi a palavra, querido, determinada a teu respeito? Creia, traga a sua memória e agora o que traz a tua esperança. Qual foi a palavra que Deus declarou? Em nome de Jesus, lembra ela aí comigo. Ah, Milene, faz muito tempo. Tem 2 anos, tem 5 anos, tem 20 anos. Tem quantos anos, querido? Ande em nome de Jesus sobre as águas. Porque essa palavra, querido, se você tiver fé, se você saber que desse Deus poderoso, que é também um Deus amoroso, é o teu Pai, Ele vai cumprir essas promessas feitas. Amém? Eu anotei também que no tópico 6 que a fé ela depende totalmente de Deus. Totalmente, tá lá, olha. A fé, Romanos 10, 17 diz, a fé, né, vem pelo ouvir a mensagem, né, a palavra de Deus, e a palavra de Deus é ouvida mediante a palavra de Cristo, ou seja, a mensagem que é ouvida de Cristo, ela produz em você fé. Então, se a mensagem que eu escuto de Deus promove fé, é claro que outras mensagens pode, infelizmente, querido, promover a descrença do Senhor. Cuidado com o que você ouvido está ouvindo, hein, querido? Em nome de Jesus. Primeiro, então, a gente confia, prioriza a palavra de Deus, se alimenta com esse nutriente da verdade. Primeiro é ela, querido. Depois outras coisas, em nome de Jesus. E por último eu anotei também que a fé ela obedece à direção de Deus, querido. O Espírito Santo te deu uma direção, então esse Espírito de Deus, né, que vai promover, querido, em você exatamente o lugar da obediência. A obediência é melhor do que o sacrifício. Deus não retira o sacrifício, o seu sacrifício hoje é vivo diante do Senhor. Quantas coisas nós precisamos renunciar, buscar. Esse é o Evangelho, né? O Evangelho da Palavra de Deus, de mudança de mentalidade. Precisamos estar nesse lugar, mas mais do que isso, é ser obedientes à voz do Senhor, né? Então a gente precisa ter, para a gente ser bem sucedido, a gente tem uma ordem e a gente cumpre, né? E foram vários homens de Deus, eu anotei aqui, né, lá em Josué 6:8, quer dizer, seja forte e corajoso, né? Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Aqui Deus falando para Josué, e ele foi valente.
Tava com certeza com um pouco de medo, né, querido? Quem não tem? Para Deus já chegar, quando Deus dá alguma promessa, querido, ele já fala, olha, seja forte e corajoso. É porque você vai precisar dessas duas verdades. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida essa fé inabalável, desenvolvida através da palavra de Deus, através no Senhor, porque essa é a fé que te salva. Por último, né, a Bíblia vai dizer, né, em Romanos 10, 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração credes que o Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Nós precisamos de fé para entender o que também está lá em João 14, 6. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, queridos, ninguém, a fé, queridos, né? Ela não vem de vós, mas é um dom de Deus, nem das obras, nem de nada que a gente possa fazer, mas, né, para que a gente não se glorie, assim tá lá em Efésios, né? Mas a gente precisa ouvir essa mensagem, entender que a fé em Cristo Jesus é o lugar que nos salva e é o lugar, queridos, que nós precisamos estar. Amém? Quero profetizar sobre a sua vida essa fé aqui em Deus, querida, essa. Que obedece, que enxerga, gente, que acredita, que se sustenta no Senhor. Amém, queridos? Que fortalece, que tem confiança. Olha, esses são os fundamentos aqui, queridos, né? De quem ouve a palavra do Senhor e alimenta aí, né, os seus ouvidos com a verdade. Nós estamos aqui recebendo essa fé da parte de Deus. E a gente vai seguir aqui, ó, não o nosso coração, mas o Deus do nosso coração. E com muita fé nele, só nele. A nossa fé, segundo a Bíblia Sagrada, tem que estar em Deus. Amém? Te vejo lá, olha, próximo, porque... E você, ó, tá impondo as mãos, está orando? Então vamos entender um pouco dessa verdade. Quero te convidar. Amém? Fiquem com Deus, gente, com muita fé. Tchau, tchau.